Bom, gente, bem-vindos à aula número 6. Hoje a gente vai falar sobre os direitos essenciais dos acionistas. Na aula passada a gente falou sobre as obrigações, hoje a gente fala sobre os direitos. Os direitos essenciais dos acionistas eles estão listados no artigo 109 da Lei dos S.A. Esse artigo ele lista apenas os direitos essenciais, ou seja, aqueles direitos que o Estatuto Social ele não pode limitar ou suprimir. E esses direitos são 5, essencialmente. Direito de participar nos lucros, direito de participar no acervo da companhia no caso da liquidação, direito de fiscalizar as atividades da administração, a gestão dos negócios sociais, direito de preferência da subscrição de novas ações e o direito de se retirar da sociedade em determinadas hipóteses. A gente vai falar hoje sobre cada um desses direitos. E aí os parágrafos 1º, 2º, 3º estabelecem algumas regras ainda referentes aos direitos acionistas. O parágrafo 1º determina aquela regra geral de que os acionistas da mesma classe têm que ser tratados de forma igual. O parágrafo 2º ele proíbe o estatuto de estabelecer meios, de limitar os meios que os acionistas têm de garantir a efetividade dos seus direitos, dos direitos essenciais que a lei lhes garante. E o parágrafo 3º ele permite que a companhia tenha no seu estatuto uma cláusula compromissória como forma para estabelecer arbitragem, como forma de resolução de disputa entre acionistas, companhia e administradores. Bom, vamos lá. O primeiro direito essencial listado no artigo 109 é o direito dos acionistas de participar dos lucros sociais. Como que isso acontece na prática? Todo ano, a companhia, assim como outros tipos societários, outros tipos de sociedade, ela precisa apurar os resultados do exercício. Então, ela pega tudo que ela recebeu de receita, tudo que ela teve de despesa e custos, e o resultado disso vai ser o resultado líquido do exercício, que pode ser positivo ou negativo. Se for negativo, a companhia deu prejuízo. Se for positivo, a companhia teve lucro no período. E aí, depois que você calcula todos os custos, despesas e os tributos incidentes sobre o lucro, você chega no número que é o lucro líquido do exercício. Mas ainda não é esse lucro líquido sobre o qual incide o direito dos acionistas a receber uma parcela dos lucros sociais. Ainda com base no lucro líquido, a lei do S.A. ela determina que sejam feitas algumas deduções com relação às reservas de capital. Então, toda companhia tem, no mínimo, que fazer deduções para a reserva legal, que é uma reserva obrigatória, todas as companhias precisam ter a reserva legal, e a reserva legal ela tem um limite. Ela só precisa ser alimentada com recursos até ela chegar num valor equivalente a 20% do capital social. Então, todo ano, os acionistas têm que destinar uma parte do lucro líquido para a formação dessa reserva até que ela chegue no valor equivalente a 20% do capital. Essa é a reserva obrigatória, todas as companhias têm que ter. Mas, além dessa reserva obrigatória, as companhias podem ter outros tipos de reserva opcionais. Ela pode ter uma reserva estatutária, por exemplo, uma reserva de capital criada pelo estatuto. Por exemplo, algumas companhias têm reservas de investimento para reservar um dinheiro ali para futuros investimentos que a companhia venha a fazer. E pode ter também reserva de contingências, por exemplo, que é a reserva que é formada para pagamento de contingências de passivos, que só vão se materializar no futuro. Mas já que a materialização dessas contingências já é caracterizada como provável, a companhia já, de antemão, destina parte do seu lucro líquido para a formação de uma reserva para pagamento desses futuros passivos. Depois que você faz o desconto exigido pela lei ou pelo estatuto, conforme o caso, de todas essas reservas, dos valores
que vão ser destinados para essa reserva, você chega no que a gente chama de lucro líquido ajustado, que é o lucro líquido ajustado pelas deduções que são exigidas pela lei ou pelo Estatuto Social, deduções que são destinadas à formação das reservas. É com base nesse lucro líquido ajustado que a companhia distribui dividendos. Então, dividendo, ele é uma parcela do lucro líquido ajustado que é pago aos acionistas em função da sua participação no capital social. A parcela do valor do dividendo que o acionista vai receber vai depender da participação do acionista no capital social. Então, se o acionista tem 10% do capital, ele vai receber 10% do lucro. Mas, obviamente, que a gente tem que considerar também a espécie e a classe das ações que o acionista possui, porque pode ser que ele tenha uma ação preferencial, por exemplo, com um dividendo fixo ou mínimo, que no final das contas vai garantir para ele um dividendo num valor proporcionalmente maior à participação que ele tem no capital, porque aquele dividendo ele é especial, né? Ele é específico daquela classe preferencial e pode ser maior do que o dividendo pago a outras classes de ações. Mas, fora essas exceções, o acionista vai receber uma parcela como pagamento de dividendos, uma parcela do lucro líquido ajustado, proporcional à sua participação no capital social. A lei ela prevê também a existência de um dividendo obrigatório, que é algo específico da sociedade anônima. Na sociedade limitada, por exemplo, não existe a previsão desse dividendo obrigatório, mas na sociedade anônima existe, porque é uma sociedade de capital que quem mais importa é o dinheiro que o acionista investe e o dinheiro que ele recebe depois da companhia, quando ela tem um resultado positivo. Via de regra, esse dividendo obrigatório ele é equivalente a uma porcentagem, né, do lucro líquido do exercício, e que deve ser estabelecida pelo Estatuto Social. Então, o Estatuto Social é que tem que dizer qual é a porcentagem do lucro líquido que vai ser distribuído aos acionistas como dividendo obrigatório. Por que isso existe? Além da característica da companhia de ser uma sociedade de capital, né, onde o que importa é o dinheiro gerado pela atividade, né, e o dinheiro que os acionistas investem, o dividendo obrigatório ele existe também como uma forma de proteção do acionista minoritário, porque poderia existir, né, a possibilidade do acionista controlador nunca aprovar a distribuição de dividendos e deixar os dividendos acumulando lá no caixa da companhia. Então, para evitar que isso ocorra, o legislador estabeleceu essa previsão do dividendo obrigatório que a companhia, como o próprio nome diz, né, obrigatoriamente tem que distribuir para os seus acionistas. O dividendo, como regra, ele é definido ao final, né, do exercício social, quando todo o resultado daquele exercício é apurado. Então, geralmente, o momento em que o acionista delibera pela distribuição de dividendos é na Assembleia Geral Ordinária, que acontece todo ano nos primeiros 4 meses do ano. Mas pode existir a possibilidade de os acionistas deliberarem a distribuição de dividendos com base no resultado de períodos inferiores a um ano. Esse é o dividendo intermediário. Então, pode ser que chegue no meio do exercício social, depois de 6 meses do início do exercício, e os resultados da companhia sejam tão bons, tão positivos, que os acionistas já saibam que existe ali a possibilidade de distribuição de dividendos e já deliberem naquele momento o levantamento de um balanço especial, né, de um balanço parcial, daquele período menor que um exercício, e já deliberem a distribuição de dividendos com base no resultado apurado naquele balanço parcial. Então, quando isso acontece, tem que ter uma previsão também no Estatuto Social sobre isso. Esse é o dividendo intermediário que está previsto na lei das SA. A lei das SA ela também permite que, em situações excepcionais, a companhia deixe de pagar o dividendo obrigatório ou pague um valor inferior ao obrigatório. Isso pode
acontecer, a companhia pode deixar de pagar esses valores de dividendo em situações muito excepcionais, quando já se sabe que pode haver um problema de caixa que demande, né, que a companhia tenha dinheiro para passar por um momento difícil. Um exemplo de uma situação em que isso aconteceu foi no início da pandemia, em 2020, quando muitas companhias tinham tido um resultado muito bom no ano de 2019, tinham dinheiro em caixa para distribuir, tinham um lucro líquido suficiente para distribuir dividendos para os seus acionistas no começo de 2020, mas justamente em março de 2020, como teve início a quarentena e toda aquela confusão de pandemia, as companhias em abril, quando chegou o momento de deliberar, né, a distribuição de dividendos, algumas das companhias decidiram não distribuir o dividendo obrigatório para os seus acionistas, antevendo uma possível dificuldade em função da pandemia e da quarentena que então se iniciava, né? Então, muitas companhias utilizaram essa possibilidade de não pagamento de dividendo obrigatório para reter caixa, para passar por um momento que todo mundo achava no começo de 2020 que seria um momento muito difícil para as sociedades empresárias. Mas esse mecanismo, né, de não pagamento do dividendo é excepcional e ele tem que ser justificado pela administração, não pode ser uma coisa assim, um ato discricionário, tem que ter uma justificativa forte, sólida para isso, porque a regra é que você tem que distribuir no mínimo o dividendo obrigatório. Fora o direito de participar nos lucros, os acionistas também têm direito de participar no acervo líquido da companhia no caso da sua liquidação. Esse aqui é um direito muito simples, né? Então, quando o simples de entender, eu digo, quando os acionistas deliberam pela dissolução de uma companhia, ela entra no estado de liquidação. O que é o estado de liquidação? Vender todos os ativos, pagar todos os passivos e, se sobrar alguma coisa, distribuir esse ativo remanescente para os acionistas que ficam ali com o que sobra. Então, o direito de participar do acervo da companhia, no caso da liquidação, é justamente o direito de receber uma parcela desse acervo, né, dos ativos que sobra, no caso de uma liquidação, e essa participação, assim como o dividendo, também vai ser na proporção da participação societária do acionista, ressalvado o eventual direito de preferência que ele tenha em função de uma ação preferencial que o acionista possua, né? Viu na aula de ações que uma das vantagens que a ação preferencial pode ter é justamente uma preferência na participação do acervo líquido da companhia, no caso da sua liquidação. O terceiro direito que os acionistas possuem é o direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais. E esse direito aqui, embora às vezes ele possa ser utilizado de uma forma um pouco expansiva, né? Tem acionista que acha que só porque ele tem o direito de fiscalizar, ele tem o direito de pedir qualquer documento que ele queira olhar, ele pode ligar para a companhia todo dia pedindo informação. Não é bem assim. Esse direito ele tem uma forma específica para ser exercido. E as duas formas principais são a fiscalização que o acionista exerce no momento da Assembleia Geral Ordinária. Então, todo ano, nos primeiros 4 meses do ano, a companhia realiza uma Assembleia Geral Ordinária, onde a administração apresenta para os acionistas as demonstrações financeiras do exercício anterior e o relatório da administração com relação ao exercício anterior, onde a administração vai explicar tudo o que foi feito, por que foi feito, quais foram os resultados e tudo mais. Nesse momento, quando os acionistas deliberam sobre as contas da administração com relação ao exercício passado, é o momento que os acionistas têm para pedir informações, para fazer críticas, para questionar a administração. Então, por excelência, esse é o momento em que o acionista exerce o direito de fiscalização dele. E o acionista também pode exercer o direito de fiscalização dele por meio do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é um órgão da administração que ele pode ou não ter funcionamento permanente, geralmente não tem, então é um órgão que ele tem que ser constituído
mediante o pedido de acionistas, e os acionistas, esse pedido dos acionistas de instalar o conselho fiscal não precisa necessariamente vir do acionista controlador. O acionista minoritário, desde que ele tenha uma participação mínima, só me engano de 10%, ele pode aprovar a constituição, né, a instalação do conselho fiscal, e o conselho fiscal fica instalado durante o exercício social e ele tem prerrogativa de fiscalizar diretamente a administração da companhia, né, a diretoria e o conselho de administração, se existir conselho. Então, o conselho fiscal, como ele é um órgão da própria administração, ele tem poderes mais amplos, né? Ele sim pode pedir de forma ostensiva informações, documentos e tudo mais, e analisar essas informações. Mas fora esses dois meios, né, do acionista fiscalizar, por meio do conselho fiscal e por meio de participação na assembleia, o acionista ele não pode ficar pedindo informação, esclarecimento para a administração o tempo todo, até porque, se isso fosse permitido, provavelmente causaria ali alguma dificuldade na condução das atividades sociais, porque ao invés de conduzir as atividades sociais, os administradores teriam que ficar respondendo perguntas dos acionistas, e não foi essa a intenção do legislador, né? Então, essa fiscalização, esse direito de fiscalização, ele não é ilimitado, ele tem uma forma específica para ser exercido, e o momento, a forma e o momento é por meio do Conselho Fiscal e no momento das Assembleias Gerais, especificamente a Assembleia Geral Ordinária, quando são apresentados os resultados do exercício anterior. O quarto direito essencial que os acionistas possuem é o direito de preferência na subscrição de ações. O que é o direito de preferência? É o direito que o acionista tem de subscrever em qualquer emissão de ações uma quantidade de ações que seja proporcional à sua participação. Ou seja, se o acionista tem 10% de participação e a companhia está fazendo uma emissão nova de ações, o acionista vai ter direito de preferência para subscrever pelo menos 10% das ações emitidas nessa emissão nova. E é isso que diz o caput do artigo 171. Diz, na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a subscrição de aumento de capital, ou seja, eles mantêm a participação deles. No parágrafo 1º do artigo 171, o legislador estabeleceu algumas regras para o caso das companhias que têm várias classes de ações diferentes. Então, o legislador ele previu 3 possibilidades. Primeiro, a companhia tem diferentes classes de ações e ela emite ações novas de forma proporcional em todas essas classes. Então, todas as classes têm emissão de ações novas de forma proporcional enfim, a parcela que elas representam no capital social. A segunda hipótese que o legislador previu foi de uma emissão em quantidades desproporcionais em cada uma das classes de ação. E a terceira hipótese que o legislador previu foi a emissão de novas ações em uma nova classe que não existia previamente. O que o parágrafo 1º do artigo 171 determina em cada uma dessas situações? Primeiro, se a companhia tem diferentes classes de ações emitidas e ela emite novas ações de forma proporcional em cada classe, então os acionistas vão exercer o seu direito de preferência na classe em que possuírem ações. Então, se o acionista possui ações preferenciais da classe C, ele vai exercer o direito de preferência dele na emissão de ações feitas nessa classe. Então, ele fica dentro da classe dele. Se, no entanto, a companhia realiza a emissão de novas ações de forma desproporcional nas classes, ou seja, em algumas classes ela emite mais ações, em outras classes ela emite menos ações em comparação
com a parcela que aquelas ações representam no capital social total, a regra passa a ser a seguinte: os acionistas que estão naquela classe que emitiu menos ações, eles vão poder exercer o direito de preferência deles, primeiro, na classe onde eles estão, e na parcela que faltar para eles serem capazes de manter a sua proporção no capital, eles vão poder exercer o direito de preferência na outra classe em que tiver emitindo mais ações que a proporção. Ou seja, se a companhia emite, por exemplo, ações preferenciais classe A numa quantidade proporcionalmente maior do que ela emite ações preferenciais classe B, os acionistas que tiverem ações preferenciais classe B, eles vão primeiro exercer a preferência na classe deles, e no que faltar na parcela que for proporcionalmente menor, eles vão poder exercer na outra classe, na classe preferencial A, que é para compensar a quantidade que faltou na classe deles. Então, no final das contas, a intenção do legislador é que o acionista consiga manter a porcentagem dele no capital social, preferencialmente exercendo direito de preferência na sua própria classe, ou, se faltar a ação na classe dele, ele pula para outra classe e exerce naquela classe para conseguir manter a proporção dele no capital social total. E a terceira hipótese, que é o caso da criação de uma nova classe, todos os acionistas das classes existentes vão poder exercer o direito de preferência naquela nova classe, para poderem manter também a participação deles em termos de percentuais, né, no capital social total. Então, nas três hipóteses diferentes que a lei previu, o que a lei quis garantir é que o acionista vai ter a possibilidade de exercer direito de preferência para manter a participação dele, que ele já tinha, no capital social total. Então, se o acionista tinha 10% de participação no capital, ele vai ter direito de preferência para manter esses 10%, para não ser diluído, né? Porque se ele não pudesse acompanhar o aumento de capital, outros acionistas poderiam adquirir mais ações, ele ficaria com menos, então ele seria diluído. Então, a lei garantiu para os acionistas o direito de manter a sua participação, exercendo o seu direito de preferência, como regra, exercendo direito de preferência na sua própria classe, mas, se não for possível, em razão de uma emissão desproporcional, ele vai para as classes que tiverem ação sobrando e exerce a preferência nessas classes. Bom, o direito de preferência ele tem que ser exercido no prazo de 30 dias no mínimo, então o estatuto social ou a assembleia tem que estabelecer esse prazo, mas ele não pode ser inferior a 30 dias, e se a ação estiver sujeita a usufruto ou fideicomisso, então o usufrutuário ou fideicomissário vão poder exercer o direito de preferência se o acionista detentor da ação não exerceu o direito de preferência no prazo de até 10 dias antes do vencimento da data final para exercer o direito. Então, se chegar 10 dias antes da data fatal para exercer o direito de preferência e o acionista não tiver exercido o direito, o usufrutuário ou fideicomissário vai poder exercer o direito para que ele não seja prejudicado pela omissão do acionista. Por fim, o parágrafo 6º do artigo 171 permite que o acionista ceda o seu direito de preferência. Então, como é um direito, né, o acionista ele pode transferir esse direito para terceiro de forma onerosa ou não. Cabe ao acionista decidir, ele pode transferir para terceiro se ele quiser. Os parágrafos 7º e 8º do artigo 171, eles estabelecem ali a necessidade que se preveja o que acontece com eventuais sobras de ações numa emissão de ações pela companhia. Ou seja, se a companhia emite ações e elas não são subscritas na sua integralidade pelos acionistas, e fica um pedacinho sobrando no final, o órgão que deliberou pela emissão dessas ações tem que dizer o que acontece nessa hipótese. Então, essa é uma das situações em que a lei estabeleceu regras diferentes para a companhia aberta e para a companhia fechada. Então, o parágrafo 7º estabelece a regra para a companhia aberta,
parágrafo 8º estabelece a regra para a companhia fechada. O que o parágrafo 7º diz é: na companhia aberta, o órgão que deliberar sobre a emissão de ações mediante subscrição particular tem que determinar, com relação às sobras, se essas sobras vão ser vendidas na Bolsa de Valores, a hipótese da linha A, ou se essas sobras vão ser rateadas na proporção dos valores subscritos entre os acionistas que tiverem pedido reserva de sobras. Ou seja, o que a lei está falando é: se a companhia aberta faz uma emissão de ações, o órgão que deliberou essa emissão, que a gente vai ver que pode ser a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração, em algumas hipóteses, via de regra a Assembleia, mas em algumas hipóteses pode ser o Conselho, o órgão que tiver deliberado essa emissão, desde que seja uma emissão por subscrição particular, então não é uma emissão que é feita para o público, para o mercado em geral, é uma emissão que é feita para os próprios acionistas, ele tem que definir o que vai acontecer se sobrar ações que não forem subscritas, podendo vender essas ações na Bolsa ou ratear essas ações entre os acionistas que tenham se manifestado expressamente no boletim de subscrição sobre a reserva de sobras, né? O acionista ele pode falar no boletim de subscrição que, se tiver sobras de ações, ele tem interesse em subscrever a sobra. Na companhia fechada, a única possibilidade é da linha B, que é o rateio das sobras entre os acionistas que tiverem manifestado interesse em subscrever as sobras. Por que só tem a hipótese da linha B? Porque a hipótese da linha A é a venda em bolsa de valores e a companhia fechada não pode vender as suas ações na bolsa. Então, ela não tem esse recurso. A ela cabe só a hipótese da linha B, que é o rateio entre os acionistas que tenham se manifestado, que tenham manifestado seu interesse em subscrever ações da reserva, ações da sobra da emissão. E aí o parágrafo 8º permite ainda que, além dos acionistas que tenham se manifestado sobre a reserva de sobras, a companhia também pode decidir, né, pelo oferecimento dessas sobras a terceiros que eventualmente tenham interesse em subscrever as ações. Bom, o direito de preferência ele pode ser excluído em situações muito específicas, que são as hipóteses dispostas no artigo 172 da Lei dos SA, que se aplica especificamente à emissão de ações feitas por uma companhia aberta. Então, o que o artigo 172 diz é que o estatuto social da companhia aberta, só da companhia aberta, pode afastar o direito de preferência dos acionistas no caso de uma emissão de ações que seja feita por meio de uma subscrição pública, ou seja, uma emissão pública de ações em que qualquer investidor pode subscrever, ou no âmbito de uma permuta de ações como resultado de uma oferta pública de aquisição de controle. Essa hipótese da aquisição de controle, vamos deixar de lado por hora, porque a gente vai ter mais à frente uma aula só sobre a oferta pública de aquisição de controle. A gente vai poder estudar em mais detalhes essa operação, que é um pouco complexa. Mas a hipótese do artigo 172, inciso 1, é importante, e a gente já viu um pouco sobre isso. As emissões públicas que são feitas pelo mercado, qualquer pessoa pode participar, né? É só manifestar interesse em participar da emissão pública. Então, a lei permitiu que, nessa hipótese específica, em que qualquer um pode participar, o direito de preferência dos acionistas seja afastado. Mas o acionista que quiser participar dessa emissão pública, ele pode, como todo mundo, se manifestar o seu interesse, né, por subscrever ações no âmbito dessa emissão. Então, ele também não necessariamente vai ser prejudicado, ele pode ainda assim participar, mas não vai ter o direito de preferência que a lei prevê no artigo 171. Por fim, o último direito essencial que a gente
tem aqui para ver na nossa aula de hoje, é o direito de retirada. O direito de retirada ele é um pouquinho complicado, e a gente vai ter uma aula específica sobre assembleias, que a gente vai poder trabalhar isso em mais detalhes. A gente já pode começar a falar um pouco sobre ele aqui. Essencialmente, o direito de retirada é um direito que o acionista tem de sair, de se retirar unilateralmente da companhia, deixar de ser acionista, em função da aprovação de alguma matéria relevante. Aqui na ementa tem a referência a vários dispositivos que citam o direito de retirada, né? Mas os principais dispositivos a esse respeito são os artigos 136 e 137. O 136 ele estabelece uma lista de matérias que são sujeitas ao quórum qualificado. O que é o quórum qualificado? Na lei dos SA, tem previsão de 2 tipos de quórum: a maioria absoluta e a maioria qualificada. O que é maioria absoluta? Maioria absoluta é a maioria dos acionistas com direito a voto presentes na Assembleia. Então, se aparecer 2 acionistas com direito a voto na Assembleia, um exemplo ruim, 3 acionistas com direito a voto na Assembleia, a maioria vai ser a maioria presente naquela Assembleia, ou seja, os dois votos vão vencer o terceiro voto. Não importa se a parcela que está presente na Assembleia é uma parcela muito pequena do capital social. A maioria absoluta diz que a maioria presente ali naquele momento vai prevalecer e vai decidir. A maioria qualificada é um pouco diferente, porque ela não é a maioria presente na Assembleia naquele momento. Ela é a maioria das ações votantes emitidas pela companhia. Então, se a companhia tem 100 ações com direito a voto emitidas, a maioria qualificada vai ser 51 ações, 51 votos. E aí, para você aprovar uma matéria sujeita a quórum qualificado, sujeita à maioria qualificada, você precisa ter esses 51 votos presentes na Assembleia e votando favoravelmente à aprovação daquela matéria. Se você não tiver isso, você não consegue aprovar. Então, são matérias mais difíceis de aprovar do que as demais matérias que são sujeitas à maioria absoluta. Então, todas as matérias que estão no artigo 136 da Lei dos SA são matérias importantes, que estão sujeitas a um quórum maior, um quórum qualificado, e por serem matérias relevantes, quando elas são aprovadas, se considera que isso opera, né, causa uma mudança relevante na própria companhia. Então, eu não vou passar por todos os itens do artigo 136, até porque não daria tempo, ficaria muito cansativo, mas se vocês consultarem os incisos do artigo 136, vocês vão perceber que são matérias muito importantes. Então, fusão, incorporação, cisão de companhia, mudança no dividendo obrigatório, mudança dos direitos de classes de ações, são todas matérias que, se elas forem aprovadas, é como se mudasse de forma substancial o cenário para o acionista que é afetado por aquela matéria. E aí o artigo 137 diz que, no caso de aprovação dessas matérias que são super importantes, os acionistas dissidentes têm direito a se retirar da companhia, abrir mão das suas ações e pedir o reembolso do valor das suas ações. Então, para a gente dissecar um pouco o que isso significa. O que são os acionistas dissidentes? Acionistas dissidentes são todos aqueles que não votaram de forma favorável à aprovação da matéria. Então, quem votou contra, quem se absteve e quem não apareceu para votar. Todo mundo que não votou a favor da matéria é considerado um acionista dissidente. Esses acionistas, eles vão ter um prazo para exercer o seu direito de retirada, e nesse prazo, se eles exercerem o seu direito de retirada, eles têm o direito de exigir o reembolso das suas ações. Então, eles abrem mão das suas ações e recebem, em troca, o valor do reembolso. O que é o reembolso? A gente já falou sobre isso quando a gente teve a nossa aula de ações. Reembolso, está lá previsto no artigo 45 da Lei dos SA, é a operação por meio da qual a companhia
paga ao acionista o valor das suas ações na hipótese do exercício de retirada, do exercício do direito de retirada. E qual é o valor do reembolso? Como é que se calcula? O que a lei diz é que, como regra, o valor do reembolso vai ser equivalente ao valor patrimonial da ação. Ou seja, você vai ver qual é o patrimônio líquido da companhia. O que é o patrimônio líquido? Ativo menos passivo. Essa operação matemática gera o valor do patrimônio líquido. E você pega o patrimônio líquido, divide pelo número de ações. Esse valor resultante vai ser o valor da ação, valor patrimonial da ação. Esse é o valor mínimo que a lei do TCA estabelece para o valor de reembolso das ações, se o estatuto não prevê uma regra diferente. Qual é a regra diferente que o estatuto pode prever? O estatuto pode prever que, ao invés de utilizar o valor patrimonial como valor do reembolso, a companhia pode fazer a avaliação econômica da ação. O que isso significa? Que a companhia vai utilizar um outro critério, que não o patrimonial, para dizer qual é o valor da ação. Qual é o critério que a companhia pode usar? Aí depende. Pode ser a avaliação do fluxo de caixa descontado da companhia, pode ser uma avaliação por múltiplos, pode ser uma avaliação por meio da cotação em bolsa, uma média da cotação em bolsa, né? Pode ser um daqueles critérios de avaliação que estão previstos lá no artigo 4º da Lei do SA, com relação à oferta pública de aquisição. Qualquer meio, qualquer forma, qualquer método de avaliação econômica da ação. Apenas nesses casos, quando a companhia escolhe calcular um reembolso por meio de uma avaliação econômica, é que a lei possibilita que o valor do reembolso seja inferior ao valor patrimonial da ação. Então, pode ser inferior. Não necessariamente vai ser, mas pode ser no caso de uma avaliação econômica. Então, regra geral. Voltando para a gente ter todo a cadeia de eventos. A Assembleia aprova uma das matérias de quórum qualificado do artigo 136. O acionista que não tenha votado favoravelmente, que é qualificado como acionista dissidente, pode optar por sair da companhia após essa aprovação. Se ele optar por sair da companhia exercendo seu direito de retirada, a companhia tem que pagar a ele o valor de reembolso das suas ações. Esse valor de reembolso, via de regra, vai ser o valor patrimonial da ação, ou seja, parcela do patrimônio líquido que cabe àquela ação, ou, se o estatuto assim estabelecer, vai ser equivalente ao valor econômico da ação, que vai ser apurado por meio de uma avaliação econômica. Tá? Então, essa é a regra. O artigo 137, nos seus 3 primeiros incisos, ele prevê algumas exceções ao direito de preferência, algumas hipóteses em que o direito de retirada, algumas hipóteses em que o direito de retirada não pode ser exercido pelo acionista dissidente, ainda que uma matéria do artigo 136 tenha sido aprovada. Em função do tempo, eu não vou falar sobre essas exceções agora, mas eu sugiro que vocês consultem esses 3 incisos do artigo 137 e leiam para ver que exceções são essas. No momento posterior, quando a gente for estudar sobre a Assembleia Geral, a gente pode retomar esse assunto e estudar essas exceções com um pouco mais de detalhe. Mas acho que, por hora, a gente pode parar por aqui. E, se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo da aula de hoje, a gente pode discutir no nosso próximo encontro. Então, até a próxima.